Fala, meus queridos, beleza? Quem fala é o professor Kevin e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso módulo aí de citologia. Antes de começar minha aula, não se esquece de se inscrever aqui no canal e qualquer dúvida que você tiver, sugestão, beleza? Coloca lá no Kevin Rover. Me conte, queridos, o que vocês estão achando dessas aulas, o que você está achando desse projeto e me conte, você está conseguindo fazer isso antes de entrar em sala de aula? Esse é o mais importante para aumentar o seu rendimento. Mas vamos deixar de conversa e vamos para a biologia. Queridos, quando se fala de membrana plasmática, a membrana plasmática é uma estrutura que vai individualizar a minha célula. Como assim? Para separar a célula do meio externo, eu preciso de alguma coisa que delimite um meio que eu vou chamar de interno. Essa coisa que delimita é justamente uma membrana plasmática. Para seguir com o estudo da membrana, é muito legal você seguir algumas coisas lógicas. Por exemplo, quando a gente fala de membrana plasmática, a gente está falando de individualização, certo? Mas essa célula pode ficar completamente separada do meio externo? Não. Tá bom, queridos? Então a gente precisa de estruturas que permitam a troca do meio interno com o meio externo e que ao mesmo tempo separe o meio interno do meio externo. Então olha a complexidade dessa estrutura e vai ser bastante interessante a gente entender os mecanismos bioquímicos que fazem isso simplesmente funcionar, tá? Vem comigo! Quando se fala de membrana plasmática, aqui ó, ME, meio externo fora da célula, MI, meio interno dentro da célula, tá? A composição básica de uma membrana plasmática, que eles vão ser essas molequinhas verdes aqui, essas bolinhas, né, com essas duas perninhas. Essas bolinhas com duas perninhas a gente chama de fosfolipídio. Coloca aí, ó. Fosfolipídio. Por que esse nome, Kevin? Fosfo de fosfato. O fosfato, para quem não se lembra, PO4 3-. Lipídio, exatamente dessas perninhas aqui, que são feitas de gordura, são feitas de lipídio. Quando a gente tem uma molécula que tem em uma porção uma estrutura com carga e na outra porção lipídio, a gente já sabe que ela não pode ser classificada nem como polar, nem como apolar. Por quê? Se tem carga, significa que é polar. Lipídio, você sabe que ela é apolar. Então significa que essa molécula ela tem as duas características. Quando isso acontece, a gente pode chamar ela de anfifílica ou anfipática, tá? Por que anfifílica? Porque uma parte é hidrofílica e a outra parte ela é lipofílica ou hidrofílica e hidrofóbica, tá bom? Queridinhos, qual que é a importância de ser uma molécula anfifílica? Preste atenção numa coisa. Se eu tenho aqui uma molécula que é polar essa bolinha e apolar as perninhas, você concorda comigo que uma molécula polar que chega aqui, ela consegue interagir com a cabecinha, mas não consegue interagir com o quê? Com o meio da membrana. E se é uma molécula apolar, ela não interage com a cabecinha e só interage com o meio. O que isso significa? Significa que quase nenhuma molécula consegue passar livremente aqui pela membrana plasmática. Para você ter uma noção, moléculas com cargas, moléculas polares, moléculas grandes não conseguem ultrapassar essa membrana plasmática livremente. Para você conseguir ultrapassar essa estrutura, você precisa ser pequeno e apolar, tá? Então, por exemplo, oxigênio, O2, passa livremente. CO2 consegue passar livremente. Mas por quê? Porque eles são pequenininhos e são apolares, que é a composição interna aqui. Fechou? Então, lembre-se do seguinte, essas moléculas de fosfolipídio, ela vai servir justamente para separar o meio interno do meio externo. Agora, eu preciso de estruturas que permitam a troca entre o meio interno e externo. Essas estruturas, queridos, elas chamam-se de proteínas. Então, aqui você tem proteína. E aqui também você tem algumas proteínas aqui. Tudo de pretinho vai ser proteína pra gente, tá? Queridos, proteínas que ultrapassam a membrana inteira, a gente chama de transmembrânicas. Proteínas que são o quê? Que são estruturas periféricas, que a gente chama de proteínas periféricas. Todas elas podem ter uma ação, sim, de troca entre a membrana interna e externa. Ou seja, queridos, se eu quero que alguma coisa saia daqui de dentro e vá lá para fora, ou saia lá de fora e venha aqui para dentro, normalmente eu vou usar essas proteínas aqui de membrana, tá? As mais famosas são as proteínas que fazem bomba, que é transporte ativo, por exemplo, bomba de sódio e potássio, e as permeases que fazem difusão facilitada, tá? Então são as duas classes de proteínas aí que são as mais famosas aí pra gente, tá bom?
Queridinhos, além disso, a membrana ela conta com algumas outras estruturas. Por exemplo, aqui a gente tem carboidratos que ficam na parte externa da minha membrana, tá bom? Esses carboidratos eles são muito interessantes. Por quê? Porque eles servem como se fosse uma digital da minha célula. Ou seja, cada membrana sua da célula, ou cada célula sua, desculpa, tem uma membrana com um glicocálix diferente, com a composição de carboidrato diferente. Coloca aí o nome dela. Glicocálix. E por ter essa composição de glicocálix diferente, o seu corpo ele consegue reconhecer os diferentes tecidos através dos glicocálix. Simplesmente isso. Jovens, coisa muito interessante. Já ouviram falar de complexo de histocompatibilidade, que é o que a gente analisa, por exemplo, para fazer transplante de órgãos? Aqui, ó, o glicocálix faz parte da grande maioria dele, tá? Tanto com glicolipídios, quando está ligado com fosfolipídios, como com glicoproteínas, quando está ligado a proteínas. Fechou? Queridinhos, além disso, a gente vai perceber o seguinte. Por essa estrutura ser uma estrutura que se movimenta, então o fosfolipídio ele consegue vibrar para o lado, ele consegue vibrar para frente e para trás, ele consegue rebolar. Então, como o fosfolipídio ele consegue fazer esses determinados movimentos, a gente percebe que essa estrutura ela é extremamente fluida, tá? Então, por ser fluida, queridos, eu preciso de algumas estruturas que enrijecem um pouco, porque fluido demais também atrapalha, eu não consigo delimitar direito, certo? Então essa composição que enrijece mais um pouco tem a ver com as proteínas que estão aqui no meio, elas dão uma enrijecida, mas também tem a ver, queridos, com essa molequinha aqui super importante, chamada de colesterol, tá? O colesterol, ele diminui um pouco a fluidez da minha membrana, então a minha membrana ela para de ser tão fluida assim e ela fica ali mais uma composição intermediária, tá? Queridinhos, vamos lá, vem comigo. Quando a gente analisa esse modelo aqui, esse modelo é o que a gente chama de mosaico fluido. Esse nome é importante para vocês, tá? Por que mosaico fluido? Mosaico, porque tem várias estruturas moleculares diferentes. Fluido, porque a membrana ela é fluida, ela não é rígida, tá bom? Então não confunda a membrana com uma parede, pelo amor de Deus. Ela é fluida, ela expande e diminui, é como se fosse aquele revestimento de um balão, tá bom? E quando se fala de estruturas, de permeabilidade dessa membrana, lembrem-se, o fosfolipídio, ele dá essa característica mais impermeável. Mas eu tenho proteínas para fazer troca. Então significa que essa membrana como um todo, ela não vai ser impermeável, mas sim ela vai ter uma permeabilidade na qual a célula consegue selecionar o que entra e o que sai dessa determinada célula. Então a gente chama isso de permeabilidade. Permeabilidade. Mas é de todo mundo? Não, ela é seletiva, ou seja, eu só entro se eu for convidado, tá bom? Queridinhos, preste atenção. Outro nome para permeabilidade seletiva é semipermeável, então toma cuidado com isso, tá? Para você não errar. Queridinhos, quando se fala de membrana, também é interessante você entender como que as células ficam unidas umas às outras. Você lembra quando a gente fala de tecido, principalmente tecido epitelial, que a gente fala que as células são justapostas, ou seja, uma grudada com as outras? Como que as células conseguem ficar uma pertinho da outra? Através de estruturas que a gente vai chamar de junções celulares. Então aqui, ó, junções celulares. Queridos, quando se fala de junção celular, nada mais é do que o que mantém essas membranas juntas. A gente tem alguns tipos de junções celulares. Por exemplo, existe um tipo no qual eu tenho câmaras que ficam divididas, certo, entre as membranas. A gente chama isso de zonas de oclusão. Aqui é interessante em sistema digestório, tá bom? Então, normalmente o revestimento do intestino ele tem várias zonas de oclusão. Por quê? As macromoléculas elas ficam presas nessas zonas de oclusão e elas só conseguem passar se elas ficarem menores. Ou seja, eu consigo dar mais tempo para minhas enzimas conseguirem o quê? Quebrar essa molécula. Então é bastante interessante no revestimento do sistema digestório, tá bom? Além disso, existem duas estruturas que funcionam com atração de citoesqueleto. Porém, uma é uma atração mais à distância e a outra é uma atração no qual um basicamente se ancora com o outro mesmo, certo? Essa atração um pouco mais à distância, a gente chama de zonas
de adesão. Enquanto as que estão sobrepostas a gente chama de desmossomos. Qual é mais forte? Claro, né, queridos? As que estão sobrepostas. Né? Se eu unir meus dedos para desunir é muito mais fácil do que se eu entrelaçar meus dedos e puxar. Concorda comigo? Então aqui desmossomo é bastante forte. Além disso, você tem estruturas proteicas que servem para fazer trocas entre células adjacentes, células que estão uma do ladinho da outra. Essas junções a gente pode chamar ou de nexo, ou se não, você pode chamar de junções do tipo GAP, sem problema nenhum. Tá? Então, ou nexo ou junção do tipo GAPS é exatamente essas estruturas, essas proteínas que vão unir, que vão criar um caminho entre uma célula e outra. Tá? E além disso, você tem uma estrutura que parece um desmossomo, que é essa aqui, certo? Porém, ela está ligada, ela está ancorada na matriz intersticial ou na matriz extracelular. Ou seja, queridos, existe um líquido que banha aquela célula e ela tem um citoesqueleto que está ancorado a esse líquido para ela não ficar solta, flutuando ali. Essa estrutura a gente chama de hemidesmossomo, ó, metade de um desmossomo. Porque se você analisar aqui, não parece uma metade mesmo de um desmossomo? Por isso esse nome. Fechou? Queridinhos, por hoje é só, tá? Essa é uma introduçãozinha aí à membrana e aula que vem a gente comenta um pouquinho mais sobre isso aí, certo? Beijo, um queijo para vocês, até mais, muito obrigado, tchau!